Livro de Lucas, capítulo 13, versículo 35. E diz assim o versículo: Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo, que não mais me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Vamos repetir essa frase, todo mundo junto? Vamos dizer essa última frase, bendito o que vem em nome do Senhor? Vamos lá no 3, 1, 2, 3, bendito o que vem em nome do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra em cima desse texto, mas antes eu gostaria de fazer uma oração com você. Feche seus olhos aonde você está. Agradeça ao Senhor e abra seu coração nesse momento para ouvir a palavra de Deus. Pai, aqui estamos nós, e o desejo do nosso coração nessa noite é que o Teu Espírito fale conosco. Senhor, abrimos o nosso coração para a Sua palavra e desejamos, Senhor Deus, ouvir aquilo que precisamos ouvir. Desejamos, Senhor Deus, estarmos satisfeitos com o banquete que o Senhor tem preparado para nós essa noite. Por isso fala conosco, Senhor. A Tua igreja, Senhor Deus, está sedenta para ouvir a Sua voz, ouvir os Teus ensinos, Senhor, ouvir o Teu direcionamento. Por isso, Pai, que não sejam apenas palavras meramente humanas, mas sejam palavras vindas do alto, em que no nome do Senhor Jesus, o Senhor possa nos inspirar, nos motivar, transformar, Senhor Deus, e muitas vezes até nos confrontar, para que possamos crescer e desenvolver na palavra do Senhor, porque o seu objetivo é fazer de nós, Senhor Deus, servos e servas, sabe, amadurecidos na sua palavra. Por isso, Pai, fala conosco, esse é o desejo do nosso coração, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, glória a Deus. Bom, nos últimos domingos temos falado bastante acerca de um princípio tão importante, mas ao mesmo tempo tão negligenciado, que é a questão da honra. Eu quero pegar carona nesse contexto e falarmos um pouco mais, e debruçarmos um pouco mais acerca desse tema, que é tão fundamental, mas que você não ouve em outros lugares. A verdade é que quando nós falamos de honra, quando nós falamos acerca de respeito, acerca de submissão, esses termos têm caído em desuso. Do lado, no mundo, algo mais comum é justamente o oposto. O que tem ganhado fama, o que tem ganhado voz, tanto na internet, quanto em diversos outros locais, é justamente o oposto. Quem se sobressai não é aquele que se submete, mas aquele que se revolta. Quem ganha notoriedade não é aquele que honra, mas aquele que vai contra a autoridade. Quem ganha holofote, geralmente, não é aquele que está debaixo de uma ordem, de uma ordenança, e que realmente respeita aqueles que vieram antes dele. Mas a verdade é que aquele que tem ganhado mais holofote no mundo hoje, é aquele que tem uma certa ousadia para ir contra os valores e os princípios já estabelecidos. Mas dentro da igreja, nós não podemos cair na tentação de acharmos que isso impera no nosso meio. Pelo contrário, a verdade é que a honra, ela deve nortear os nossos relacionamentos. Relacionamentos sem honra não duram. Sabe que mesmo que nós não tenhamos tanto acesso a um princípio tão fundamental quanto esse, quando nós somos desonrados, nós sentimos e percebemos. Sabe que se a gente entra num ambiente e prontamente nós somos desonrados, a gente se sente mal, a gente não quer voltar lá. Se a gente vai na casa de alguém e nós somos não necessariamente maltratados, mas se você não é bem recebido, se as pessoas que estão ali naquela casa de alguma maneira demonstram que ela não queria que você estivesse ali, não dá uma vontade de ir embora. Sabe por quê? Porque a desonra fere, a desonra agride, a desonra incomoda, a desonra quebra relacionamentos. Um casamento onde há desonra não irá durar muito tempo. Então uma amizade onde não tem honra, ela vai acabar numa questão de tempo. Então a honra,
ela é fundamental porque a honra abre portas. Diga assim, a honra abre portas. Então, sem a honra, na vida da igreja, os relacionamentos serão completamente superficiais. E algo chave para que a igreja possa crescer, para que nós possamos crescermos e desenvolvermos a nossa fé, são os relacionamentos. A verdade é que quando Deus estabelece a igreja, e você vai ver diversos versículos que dizem que nós crescemos uns com os outros, que nós amadurecemos uns com os outros. Então, da mesma forma que eu sou uma espécie de alavanca, de treinamento para o meu irmão é para mim. Então, da mesma forma que nós crescemos e aprendemos uns com os outros, é necessário que esse aprendizado, essa submissão, a autoridade, tudo isso precisa ser permeado de honra. Porque se não houver honra, não tem relacionamento. Se não tem relacionamento, não tem crescimento. Se não tem crescimento, a igreja não cumpre aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Então você percebe como que a honra ela é fundamental em nossos relacionamentos. Não à toa a Bíblia ela vai nos direcionar e dizer, olha, honrem uns aos outros. E os apóstolos eles colocam esse princípio como uma base fundamental para a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Isso dentro da igreja e fora também. Então, nós vemos que a honra tem um poder. E eu quero falar sobre isso. O poder da honra. Há um poder liberado sobre a honra. Nesse texto que nós lemos, no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 35, Jesus, ele faz uma advertência e, na verdade, uma palavra profética acerca de Jerusalém. Se você ler uns versículos atrás, Jesus, em outras palavras, ele vai falar, no versículo 34, ele diz, olha, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, como eu queria ajuntar vocês, como uma galinha junta os seus pintinhos, mas a verdade é que vocês apedrejam os profetas. E ele vai dizer, olha, vocês não me verão mais, até o dia em que vocês disserem, bendito o que vem em nome do Senhor. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, vocês estão rejeitando aquele que foi enviado por Deus, vocês estão rejeitando aquele que foi colocado por Deus para ser uma bênção na vida de vocês, e por isso vocês não receberão mais nenhum tipo de bênção. Vocês não receberão mais nada daquilo que Deus possa dar até o momento em que vocês disserem, bendito aquele que vem em nome do Senhor. O que nós podemos extrair desse texto como um princípio para nós? Jesus está nos ensinando um princípio da honra que nos mostra que aqueles que vêm em nome do Senhor, eles precisam ser reconhecidos. Aqueles que estão fazendo um serviço e prestando serviço em nome do Senhor, eles precisam ser abençoados. Nós fazemos parte de uma igreja que nós cremos que cada crente é um ministro. Então todos nós temos a mesma autonomia para podermos chegarmos diante de Deus, recebermos algo diante de Deus e poder ministrar na vida uns dos outros. Ou seja, você é um canal de Deus na vida de muitos irmãos e na vida desta igreja. Então olha para a pessoa que está do seu lado. Esse irmão, essa irmã linda que está aí, ela é boca de Deus na sua vida. Ela pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus para liberar uma palavra sobre você. Ela pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus para fazer com que você possa desenvolver, crescer e amadurecer no Senhor. Todos nós podemos ter o mesmo nível de intimidade para com Deus. Então, na nova aliança isso é possível. Na antiga aliança já não era. Os sumos sacerdotes e os sacerdotes, eles tinham uma intimidade maior. Eu fico imaginando aqueles que viveram no Antigo Testamento, olhando para o templo ou para o tabernáculo e vendo os sumos sacerdotes, os sacerdotes trabalhando
no templo, no tabernáculo, servindo, e eles do lado de fora, e pensando, como eu queria estar lá dentro, como eu queria ouvir a voz de Deus, como eu queria poder participar do serviço, do ministério, mas eles não podiam. Mas hoje nós temos a graça e o favor de Deus, e podemos ouvir a Deus, sermos boca de Deus, e como nós cantamos aqui, dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é poderoso. Então todos nós temos o mesmo nível de autonomia para sermos usados por Deus. Mas em contrapartida, o Senhor estabelece autoridades, e aqueles que têm mais maturidade, ou então mais experiência, os colocam como liderança, para que haja ordem, para que haja uma organização. Da mesma forma, a família. Se nós formos colocar a família, os pais, eles se sobrepõem aos filhos, numa questão de autoridade. Por isso, os filhos, eles precisam se submeter aos seus pais. E trabalhando com jovens e adolescentes, às vezes a gente percebe que muitos deles não reconhecem, e na verdade rejeitam a autoridade dos pais, e até rejeitam a escolha de Deus. Há um tempo atrás, eu conversando com um adolescente, eu fiz uma pergunta para ele. Eu perguntei para ele assim, eu sabia da realidade da vida dele, eu perguntei para ele, eu falei, mano, se você tivesse a oportunidade de escolher ou de fazer uma troca dos seus pais, você trocaria? Ele de imediato falou, não pastor, que isso, eu amo meus pais. Aí eu falei, de verdade, você está sendo sincero nessa resposta? Aí ele parou, pensou, aí eu falei, se você tivesse agora o poder, se Deus te desse agora o poder de falar assim, eu vou trocar a mãe que eu tenho e vou trocar o meu pai, você trocaria? Aí ele pensou, aí ele falou, tem algumas coisas, né? Aí eu falei, trocaria ou não? Ele, eu acho que eu trocaria. Aí eu, ok, eu fiz a segunda pergunta. Você não teve o poder de escolher os seus pais, certo? Certo, não tive. Eles não são perfeitos. Eu acredito nisso. Mas quem foi que escolheu o seu pai e a sua mãe? Aí ele falou, foi Deus. Aí eu fiz uma nova pergunta. Se você estivesse no lugar de Deus, você acredita que faria uma escolha melhor do que ele? Se você diz que os seus pais não são bons o suficientes para você, então, em outras palavras, você está dizendo que Deus errou. Aí ele parou, pensou, eu falei assim, mano, por mais que os seus pais não sejam perfeitos, você precisa agradecer pela vida deles. Em outras palavras, dizer, bendito são eles, porque são eles que o Senhor escolheu para a minha vida. E você sabe que isso acontece na liderança da vida da igreja. Isso acontece muitas vezes naqueles que Deus estabeleceu. Nós não vamos receber nada se nós não reconhecemos aqueles que vêm diante do Senhor. Então todos que estão numa posição de autoridade, de alguma maneira, foi porque Deus colocou eles lá. Por uma questão de ordem, para uma questão de princípios. E há aqueles que não honram o pastor, não honram a liderança, não honram o marido, não honram a esposa, não honram o patrão, não honram ninguém. E uma vez que nós não honramos aqueles que de certa forma Deus colocou para que nós possamos nos submetermos e de alguma maneira ouvirmos e obedecermos, o rio corta. A honra, ela vai fluir, o rio vai fluir a partir do momento em que nós nos conectamos com a honra. Algumas semanas atrás nós ouvimos uma palavra poderosa que dizia que a honra conecta, mas a desonra desconecta. Então quando há desonra, traição, desrespeito, o rio seca, para de fluir. Então nós não recebemos aquilo que nós rejeitamos. Todas as vezes em que nós rejeitamos aquela pessoa que está acima de nós, nós não vamos receber nada delas. Eu falo para aqueles que andam comigo,
Se você honra os seus pais, você vai receber o melhor deles, sempre. Mas se você acaba desonrando os seus pais e aqueles que estão acima de você, você vai receber o pior. Irmão, a honra, ela tem o poder de nos conectar àquilo que o outro tem de melhor. Um dia eu ouvi uma vez de uma pessoa e ela disse algo para mim que marcou a minha vida. Ela disse: todo mundo tem algo para te ensinar. Todo mundo, de alguma maneira, pode te ajudar em alguma área da sua vida. Mas a partir do momento em que nós desonramos, nós cortamos esse rio. Nós nos desconectamos dessa fonte. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 40 e 41. Abre lá. Mateus, capítulo 10, versículo 40 e 41. Mateus 10, 40 e 41. E diz assim a palavra de Deus: quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Se nós honramos aquela pessoa que vem até nós, pelo nome do Senhor, e a recebemos com honra, com respeito, nós seremos recompensados por isso. E Jesus, ele vai dizer: se até uma criança vir até você, sendo este meu discípulo, honre esta criança. Se até uma pessoa que você acredita que não tem nada para te ensinar, mas se você honra essa pessoa como quem honra a Deus, você vai receber algo. Que princípio poderoso Jesus nos ensina aqui. Então, recebemos um galardão de profeta como quando recebemos um profeta. Quando honramos homens e mulheres de Deus, nós recebemos recompensa do Senhor. Então, quando nós amamos uns aos outros e honramos uns aos outros, nós seremos recompensados pelo Senhor. Mas já sabemos por que a honra ela é importante, mas por que muitas pessoas ainda resistem a esse princípio tão relevante? Por que muitas pessoas ainda resistem a honrar aqueles que vêm em nome do Senhor? Eu quero compartilhar com você 4 coisas do porquê que muitas pessoas ainda rejeitam aqueles que vêm em nome do Senhor. Primeira coisa, primeiro lugar, anote aí, se você está anotando. Por que muitos não resistem ainda em honrar aqueles que vêm em nome do Senhor? Primeiro, quando alguém não corresponde ao padrão que consideramos aceitável. Muitas vezes Deus vai nos enviar a resposta que nós precisamos, o presente que nós queríamos, mas às vezes numa embalagem não muito agradável. Você sabe que a resposta para o mundo, naquela época e ainda hoje, era a salvação, Cristo Jesus. Se você for estudar o contexto de Israel, você vai perceber que os israelitas, os hebreus, estavam passando por um momento ruim de sua história, onde eles estavam sendo subjugados pelo Império Romano. E haviam diversas profecias acerca do Messias, que viria e resgataria o povo, e tiraria eles das mãos da tirania do Império Romano, e resgataria eles, e colocaria a nação de Israel e todo o seu povo numa posição de glória e de honra. Então você vai perceber que a esperança de Israel era que a resposta de Deus viesse. Em outras palavras, o Messias, o resgatador. O Messias veio, só que em uma embalagem que eles não esperavam.
Como que eles esperavam Jesus? Eles esperavam Jesus montado num cavalo branco, forte, com uma espada na mão, que iria derrubar o Império Romano e colocaria Israel no centro do mundo. E a bandeira de Israel estaria no topo do mundo, mais alto lugar. Que ele seria um homem forte, um líder poderoso, relevante, que teria algo especial, habilidades especiais. Mas o Messias veio nascendo numa manjedoura, numa cidade, Nazaré, que era uma cidade simples, filho de carpinteiro, e esse homem veio dizendo que era o Messias, o resgatador da humanidade. Acredito que aqueles que ouviam as histórias do Messias e sonhavam nesse Messias poderoso, ficaram completamente frustrados, porque eles pensaram, não é esse o Messias que eu vi nas historinhas que meu pai e meus avós falavam para mim. Mas ele era a resposta de Deus para o povo. Mas sabe por quê eles o rejeitaram? Porque a resposta de Deus veio numa embalagem que eles não queriam. E muitas vezes nós colocamos um padrão que consideramos aceitável para um homem ou para uma mulher de Deus. O problema é que muitas vezes Deus envia o que nós precisamos, num formato que nós não achamos. Você sabe que todos nós, muitas vezes, temos um padrão daquilo que é um homem de Deus, uma mulher de Deus. E é claro que há um padrão, mas muitas vezes esse padrão está completamente focado em coisas que não dizem respeito. Eu vou contar para você uma história. Conta-se a história que um dia, um jovem, apaixonado, ele foi mostrar para a mãe dele uma menina que ele estava completamente perdido de amor. E ele falou, eu vou me casar com ela. E então ele resolveu fazer um desafio para a mãe dele. Ele pegou 3 meninas na igreja, uma morena, uma loira e uma ruiva, e apresentou a mãe. E depois de poucos minutos, ele chega para ela e pergunta, mãe, a senhora descobriu quem é a menina que eu estou apaixonado? Ela falou, sim, é a ruiva. Ele ficou espantado. Ele falou, mas por quê? Como que a senhora descobriu tão rápido? Ele é simples, eu não fui com a cara dela. É muito fácil, eu não gostei dela. Então, muitas vezes, nós rejeitamos a mensagem por causa do rosto do mensageiro, por causa da aparência do mensageiro, porque a gente espera que seja alguém dentro dos padrões que nossa mente, nós acreditamos que é um homem ou uma mulher de Deus. Mas muitas vezes Deus não está compromissado em satisfazer a maneira como nós acreditamos que deve ser. Deus não tem compromisso em satisfazer o nosso padrão natural, Ele tem compromisso em levar a mensagem. As pessoas não esperavam o Messias montado num jumento, eles queriam o Messias num cavalo branco. Mas aquele homem montado num jumentinho foi a resposta de Deus para a humanidade. E é a nossa resposta, e nós cremos. Mas você sabe que um dia ele virá montado num cavalo branco. E no dia que ele vier montado num cavalo branco, muitas pessoas também o rejeitarão. Então, entenda algo. Todos nós somos um depósito de Deus. Cada um de nós temos algo de Deus para compartilhar. E a partir do momento em que nos colocamos para poder receber do outro, mesmo que a gente ache, olhe para o irmão e fale assim, pastor, eu não gosto de azul. E o irmão está vestido de azul. Tem pessoas que dizem, eu não gosto de igreja de parede preta. A gente tem uma parede preta aqui. Vai fazer uma parede preta, chega aqui o culto jovem, nos cultos jovens a gente paga luz, põe luz colorida, mas isso é só coisa da geração, da época. Aí rejeita, fecha o coração. Sabe que muitas vezes nós rejeitamos pessoas simplesmente por causa da maneira de vestir, ou então do corte de cabelo, ou então muitas vezes porque ela usa uma gíria, ou então fala algo errado. Mas às vezes, irmãos,
ele tem algo para compartilhar que pode ser uma chave na nossa vida. Não podemos rejeitar aquele que vem em nome do Senhor simplesmente porque não gostamos, porque fechamos o coração. Muitos não recebem de Deus, da vida de outras pessoas, porque fecharam o coração por elas. Porque simplesmente, às vezes por causa de algo que ouviu ou algo pessoal, acabam fechando o coração e a mente e falam assim: esse irmão, ele não tem a permissão para falar na minha vida. Assim como os judeus rejeitaram a Jesus e deixaram de ser abençoados, muitas vezes nós deixamos de receber, porque não recebemos o irmão que vem em nome do Senhor. Por isso nós podemos e devemos dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Seja abençoado aquele que vem em nome do Senhor. Então, às vezes, quando o pastor sai de férias, os irmãos falam assim: pastor, sai de férias, vou sair também. Não aproveita, não vem no culto. Sabe, irmãos, muitos irmãos aqui que vêm compartilhar a mensagem da palavra, fazer abertura, fazer oferta, ou então pregar, muitos deles têm tanta coisa de Deus para ser compartilhada. Mas isso não acontece aqui na nossa igreja, só acontece em outras, na nossa não. Você sabe, irmãos, nós devemos aprender com todos, seja com o líder de célula, com o discipulador, com a irmã que está do seu lado, com o irmão dos servos, do estacionamento. Todos nós temos algo a ser compartilhado uns com os outros. Por isso, devemos dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Fala para o irmão que está do seu lado, fala assim: bendito você, meu irmão, que vem em nome do Senhor. E tudo que nós criticamos ou rejeitamos, automaticamente nós não receberemos. Se muitas vezes nós criticamos ou rejeitamos aquele que vem em nome do Senhor, nós não vamos receber dele nada. Se criticamos e rejeitamos aquele que veio para compartilhar uma palavra de Deus, nós não vamos receber. Então há poder na honra. Honra, a palavra honra, ela significa estima, apreciação, respeito, reconhecimento. Então reconheça. Às vezes, quando nós abrimos o nosso coração para poder ouvir a mensagem, você sabe que eu particularmente gosto muito de alguns tipos de mensagem, às vezes outras, você fica assim, o estilo, você fala assim: pô, é um pouco diferente do que eu estou acostumado. Um dia eu fui numa outra igreja visitar e ouvi uma mensagem de um irmão que estava muito famoso na internet, e que muitas pessoas eles acabam criticando, a maneira dele vestir, a maneira um pouco dele falar. Mas eu cheguei lá e falei: eu vou ouvir o que esse irmão tem para falar. Como eu fui abençoado, irmãos. Eu sei que talvez ele pode ser um pouco exótico na maneira dele falar, na maneira como ele age, mas obviamente não aquilo que está fora da palavra, mas dentro daquilo que são os padrões do cristão. Mas ele às vezes faz algo um pouco diferente. Eu fui ouvir, e como eu fui abençoado. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas, às vezes, quando param para ouvi-lo, estão com o coração fechado, não recebem, da mesma forma, não são abençoados. Então todos nós podemos sermos bênção na vida um do outro. Então reconheça aquele que está vindo em nome do Senhor. Não diga: esse irmão, ele é muito fraco. Não, esse irmão, ele é imaturo. Ou então: não, esse irmão, ele fala errado. Essa irmã, ela não tem a habilidade necessária. Não faça isso. Pelo contrário, diga: bendito é o que vem em nome do Senhor. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? O segundo motivo que muitas pessoas ainda resistem em honrar aquele que vem em nome do Senhor, são porque pensam que os homens não são merecedores de honra. Esse é um argumento que aparentemente é argumento piedoso. Tem alguns que dizem assim: não, eu não honro homens, porque eles são de carne e são falhos. Eu honro apenas a Deus e mais ninguém. Mas você sabe que a palavra de Deus condena veementemente esse tipo de atitude, esse tipo de pensamento. Livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17,
a palavra de Deus diz: tratai todos com honra, amai irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Romanos capítulo 12, versículo 10, a Bíblia também vai dizer: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 13, 7, o texto também vai dizer: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. A palavra de Deus nos deixa claro que, obviamente, Deus é o nosso alvo principal de honra, e honra máxima, mas ela também nos ensina a honrarmos uns aos outros. Ela também nos ensina a honrarmos os homens, as pessoas. Então, aquele argumento que muitos usam, que só honram a Deus, na verdade não passam de vaidade, de justiça própria. Aqueles que dizem que só honram a Deus, em outras palavras, ele está dizendo, de uma forma completamente insubmissa, que ele não está disposto a se submeter a nenhum outro homem. Mas ele se coloca numa posição de achar que apenas Deus tem, né, a primazia de falar com ele. É claro que Deus é quem vai nos direcionar, mas Deus usa pessoas. Deus coloca pessoas. Eu comecei dizendo que o relacionamento é chave para o nosso crescimento. Se a igreja não fosse importante, se estarmos congregando uns com os outros não fosse importante, se o relacionamento não fosse importante, não seria necessário estarmos aqui aos domingos, às terças-feiras, participarmos de um estudo. Nós nos converteríamos em nossa casa e ouviríamos diretamente da nossa casa, online. Deus falaria com você lá e você não precisaria se deslocar para cá aos domingos, se deslocar para a célula, participar da vida da igreja. Se a vida da igreja ela não fosse importante, os relacionamentos não fossem importantes, a palavra não ia dizer que é necessário que nós estejamos conectados uns aos outros e possamos receber de Deus uns pelos outros. Então, você saiba que o relacionamento é fundamental. Nós recebemos de Deus uns para com os outros, por isso é importante honrarmos aquele que vem em nome do Senhor. Porque aquele que de fato honra a Deus e diz que honra a Deus, ele vai honrar os homens e as mulheres de Deus. Quem diz que honra a Deus, ele automaticamente, ele vai honrar aqueles que vêm em nome do Senhor. Mas a verdade é que ainda existe muito orgulho e muita vaidade que nos impede de honrar uns aos outros. A verdade é que ainda existe um ego. E você sabe que orgulho e ego é igual barba. Se a gente não aparar diariamente, vai crescer. E não importa o tempo de crente, não importa o tempo de igreja, não importa o tempo de maturidade. Muitas vezes o orgulho entra no nosso coração e a gente nem percebe. Isso acontece com muitas pessoas. Às vezes a pessoa está ali, enquanto ela é um novo convertido, ela se submete, ela honra, senta para aprender, ela quer estar com os irmãos, quer desenvolver, mas ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, aí chega um momento em que ela começa a ensinar. Aí ela já fecha o coração para ouvir de algumas pessoas. Não, eu só ouço de fulano, porque ele é um homem de Deus. E ela fecha o coração, enquanto isso ela vai desenvolvendo, vai crescendo, vai avançando, e ela vai eliminando, cortando dentro do corpo pessoas para falar na vida dele. E ela vai começando a ouvir apenas que de alguma maneira tem um relacionamento, aquele que ele julga ser, tem um relacionamento mais profundo com Deus do que ele. Só que isso, irmãos, é orgulho. A verdade é que Deus, muitas vezes, ele vai usar pessoas que aparentemente são simples. Mas nós não podemos rejeitar. Nós não podemos nos desfazer de pessoas. Por quê? Porque os homens também são merecedores de honra. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Então, antes de nós honrarmos uma pessoa,
nós honramos a posição e a unção de Deus sobre a vida dela. Quando nós estamos honrando uns aos outros, nós não honramos simplesmente a pessoa, o CPF dela. Nós estamos honrando a unção que está sobre ela e o Espírito que mora dentro dela. Quando eu honro o seu Enélio, eu não estou honrando simplesmente o Enélio Mateus. Eu estou honrando o Deus que está através da vida dele. Quando eu honro o meu irmão, o pastor Gelson, quando eu honro as pessoas, que eu não estou simplesmente honrando uma pessoa, um cidadão, mas eu estou honrando o nome de Deus que vai por ela. Então, quando honramos uns aos outros, não simplesmente honramos uma pessoa, mas honramos a unção que está sobre a vida dela. E a Bíblia manda honrarmos as pessoas. A Bíblia vai dizer: honre o seu patrão. 1 Timóteo 6:1, a Bíblia fala, olha o que diz, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Ele diz: honre o seu patrão. Mas qual é o objetivo da honra ao patrão? Ele vai dizer no texto, ele diz: olha, para que o nome de Deus e a doutrina, ou seja, o ensino, não sejam blasfemados. Em outras palavras, ele está querendo dizer, quando você honra o seu patrão, você está honrando a Deus, porque você está honrando o que você é ensinado, você está honrando os princípios do seu coração. Você não está honrando simplesmente a empresa, mas você está honrando quem você é. Ele diz: honre o seu patrão, sabe por quê? Porque se nós desonrarmos aqueles que estão acima de nós, as pessoas que estão em volta vão falar: e lá, ó, é crente. E o nome de Deus será desonrado. Por isso ele diz: honre o seu patrão. Ah, mas eu não estou satisfeito na empresa, o patrão é assim. Não tem problema, você pode procurar um outro lugar, mas não saia desonrando. Não desonre. A desonra não significa que nós vamos aceitar tudo completamente. Não é isso. A desonra nada mais é do que falar mal. A desonra nada mais é do que você muitas vezes promover conversas, né, lá no ambiente de trabalho, atravessadas. Não faça isso, não desonre. Desde o momento em que você entrou, honre até o momento em que você sair. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Ele também vai dizer, a Bíblia também diz: honre os seus pais. Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Efésios 6, 2 e 3 diz: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A família, muitas vezes, é um ambiente de muita desonra, não apenas entre pais e filhos, mas também entre cônjuges. E às vezes, você vai ver que no casamento, no relacionamento de pai e filho é assim, quando a desonra entra, irmãos, o ambiente fica pesado. O ambiente é um ambiente ruim. A nossa casa, o nosso lar, é o lugar que nós precisamos amar estar. E às vezes eu encontro pessoas, adolescentes, que eles não querem ir embora para casa. Por quê? Porque às vezes a desonra já entrou. E aonde a desonra está, ninguém quer ficar perto. Às vezes o marido não quer voltar para casa, por quê? Porque lá tem desonra no casamento. Às vezes a mulher, se ela pudesse fugir, sumir, ela sumiria, mas ela não faz por causa de diversas outras coisas. Mas por quê? Porque tem desonra lá. Onde tem desonra, irmão, ninguém quer estar. Por isso que nos nossos lares, nós precisamos ter sempre honra. As nossas famílias, elas precisam ser permeadas de honra. A Bíblia também vai dizer: honre seus líderes espirituais. 1 Tessalonicenses 5, 2 e 13, a palavra de Deus diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. E muitas vezes a desonra tem sido padrão na vida de muitas igrejas. E
Quando nós falamos sobre honra, tem algumas pessoas que acreditam que honra é simplesmente aquilo que as nossas mãos podem fazer ou a nossa boca pode falar. Honra não é só um presente que a gente entrega. Honra não é só uma palavra que a gente fala. Você sabe, a gente pode falar palavras lindas, mas a desonra está no coração. Honra começa no coração. E é claro que as nossas atitudes, elas vão espelhar o que o nosso coração diz. Honra não é só dar um presente caro. Honra é o presente ser verdadeiro. Honra não é só liberar palavras bonitas. Honra é você liberar uma palavra que é real para a sua vida. Então a honra, ela vai começar aqui dentro. E ela vai se aflorar do lado de fora. Então, não podemos resistir, muitas vezes, à direção de um pastor, à direção de um líder. Honre, respeite, ouça. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Glória a Deus. E você vai ver que, hoje em dia, as mentes brilhantes aplaudidas pelo mundo são aqueles que, de alguma maneira, não se submetem às honras ou aos protocolos que o mundo, que nós temos, que são importantes para a humanidade, para as pessoas. Quantos podem dizer amém por isso? Vamos avançar. Terceiro lugar. Terceiro motivo em que as pessoas resistem em honrar aqueles que vêm em nome do Senhor. Então nós falamos em primeiro lugar, quem está anotando, quem está lembrando, por que muitas pessoas resistem? Primeiro, porque não correspondem, aquelas pessoas não correspondem ao padrão aceitável. Em segundo, não resistem porque pensam que os homens não são merecedores de honra. E terceiro, porque imaginam que não foi Deus quem colocou o líder naquela posição de autoridade. Muitas pessoas, quando veem alguém naquela posição de autoridade ou de liderança, pensam que ela está ali, mas não foi Deus que colocou. Ou ela chegou lá por algum tipo de favoritismo ou por vontade própria. Mas a palavra de Deus diz que as autoridades, quem estabelece foi o Senhor. Romanos capítulo 13, versículo 1, a Bíblia vai dizer que toda autoridade ela é constituída por Deus. E nós precisamos nos submeter a ela. Você sabe que quem ordena um pastor não é de fato o pastor mais velho, mas é a igreja. Quem responde na vida de um líder de célula, na vida do discipulador, na vida daqueles que frequentam a igreja, estão na posição de liderança, são as pessoas. E é Deus quem coloca elas lá. Da mesma forma como eu falei para aquele jovem, quem escolhe os nossos pais, não somos nós, mas é Deus. Então quando nós honramos a escolha de Deus, quando nós honramos aqueles que vêm antes de nós, em outras palavras, nós estamos honrando a escolha do Senhor. A Bíblia ela vai dizer isso. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, abre lá. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11. Um dos reis mais contestados, que foi Saul, muitos acreditam que quem escolheu e permitiu que Saul estivesse na liderança do reino foi o próprio povo. A verdade é que se nós formos olhar a Bíblia, você vai perceber que o povo sim clamou por um rei, mas quem colocou ele lá foi Deus. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 15, versículo 1. Arrependo-me de ver constituído Saul rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Observe que Deus claramente diz aqui que foi ele que constituiu e colocou Saul como rei. E ele tanto colocou lá, e Davi reconheceu isso. Quando Davi, ele tem a oportunidade de matar Saul, o que ele diz? Eu não posso tocar no ungido de Deus, no ungido do Senhor. Saul, ele tinha os erros, e Davi sabia que ele seria o próximo. Mas você sabe por que Davi, ele também era reconhecido por alguém que era segundo o coração de Deus?
porque ele reconhecia que Deus tinha colocado Saul. A gente pode talvez não conseguir responder a pergunta do porquê Saul está lá, mas a gente pode dizer como que ele foi importante para tratar com Davi. Então, sabe que Deus muitas vezes vai permitir pessoas estarem numa posição de liderança, e às vezes a gente vai pensar, poxa, caramba, por que isso aconteceu? E a nossa justiça própria vai tentar muitas vezes derrubar aquela pessoa no nosso coração. Mas a partir do momento em que a gente se submete e fala assim, se isso aconteceu, é porque de alguma maneira Deus permitiu, e se Deus permitiu, eu vou honrar a escolha de Deus. Sabe, quando nós honramos aquilo que Deus escolheu para nós, nós recebemos algo poderoso. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Então, em geral, nós só queremos servir e honrar aqueles que de alguma maneira atendem o nosso padrão de exigência, ou muitas vezes com aqueles que nós identificamos. Muitas vezes nós só queremos ouvir o conselho daqueles que de alguma maneira são os nossos amigos, mas aqueles que aparentemente não são tão próximos a nós, nós fechamos o nosso coração. Mas no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 20, a palavra vai dizer que é Deus quem coloca reis e quem depõe os reis. O Senhor está no controle do tempo, o Senhor está no controle das estações, nada foge do controle de Deus. Se você está debaixo dessa liderança, não desonre, não critique, vá até Deus, abra seu coração para Deus. Sabe, muitas vezes eu já tive líderes e pessoas que eu pensei, Senhor, não é possível, irmão, tá nitidamente ele está errando, mas todas as vezes que eu ia para Deus, e orar a Deus, e converti o meu coração e falava, Senhor, eu vou honrar esse irmão, eu não sei o que aconteceu, mas eu preciso honrá-lo, como eu era abençoado através da vida dele. Sabe, eu estou contando uma experiência, porque muitas vezes nós somos tentados a irmos contra a nossa liderança, irmos contra as pessoas que Deus colocou no nosso coração, mas você pode ter certeza, você nunca vai perder se você honrar, você nunca vai sair perdendo, nunca. Por isso, honre, diga assim, bendito que vem em nome do Senhor. Por último, em quarto lugar, por que as pessoas resistem em honrar aqueles que vêm em nome do Senhor? Porque elas se sentem superiores ou melhores que os seus líderes. Porque muitas vezes elas se sentem superiores ou melhores que aqueles que são autoridade na sua vida. Elas podem não dizer, mas no coração elas presumem que fariam uma obra melhor. No coração acabam presumindo que na posição daqueles que estão acima, na liderança, seja por qualquer outro motivo, ela pensa, não, se eu estivesse no lugar dele, eu faria diferente. Se eu estivesse no lugar dessa pessoa, com certeza eu tomaria uma atitude melhor. Conta-se a história, um dia um doutor, um homem que tinha diversos diplomas, doutorado, mestrado, alguém importante, culto, intelectual, ele foi fazer uma viagem. E nessa viagem, ele foi atravessar um rio num barco. E ele então, dentro do barco, tinha um barqueiro que estava ali, remando. Bem simples. Então aquele homem pergunta para aquele barqueiro, de uma forma a tentar humilhá-lo, rebaixá-lo. Fala para ele assim, barqueiro, você sabe ler? E aquele barqueiro humilde fala assim, não sei, não senhor. E então ele volta a fazer uma afirmação, ele diz, então você não conhece as maravilhas da literatura, o Senhor perdeu boa parte da sua vida. Mas, me responde uma outra coisa, o senhor sabe fazer contas, o senhor sabe de química, física? E aquele senhor, bem humilde, fala, não senhor, eu não sei, mas a verdade é que eu nunca estudei, eu nunca fui para a escola. Então aquele senhor diz para ele, aquele homem
empoderado, diz para ele: olha, o senhor então não conhece as maravilhas que as ciências exatas podem proporcionar para nós. O senhor perdeu boa parte da sua vida. Então ele faz uma última pergunta, fala: senhor barqueiro, o senhor já viajou para fora do país? Ele falou: não senhor, eu sempre vivi aqui no meu cantinho mesmo. E ele então diz para aquele barqueiro: olha, você então não conhece os lugares encantadores desse mundo. O senhor perdeu boa parte da sua vida. De repente, aquele barquinho, aquela canoa, bateu numa pedra. E a água começou a entrar. E o barqueiro, tentando de tudo para que a água não entrasse, não teve jeito. Ele vira então para aquele doutor e diz para ele: olha, senhor, tira a sua calça, tira as roupas, porque agora vai ser necessário a gente nadar. Aí ele pergunta para o doutor: o senhor sabe nadar, não sabe? Aí ele falou: não. Aí o barqueiro disse: então o senhor perdeu boa parte da sua vida. Sabe, não importa muitas vezes o diploma que nós temos, nós devemos considerar a todos como sendo importantes. E a Bíblia, ela vai dizer que Paulo, ele considerava os irmãos superiores até mesmo do que ele. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2, 3. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A verdade é que muitos não conseguem honrar, porque dentro deles, eles se consideram superior. Eles não aceitam se submeter porque acham que são superiores, porque acham que são melhores. E aqueles que estão numa posição de liderança, na verdade, não são dignos de estar ali. Ou por algum tipo de incapacidade intelectual, ou por algum tipo, de tempo da vida cristã, ou muitas vezes por acharem que aquela pessoa não é digna de honra. Mas quando nós olhamos o exemplo da mulher, que ungiu Jesus, vamos ler esse texto. Eu gosto desse exemplo, no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 3 e 9. Marcos, capítulo 14, versículo 3 ao versículo 9. Esse texto nos mostra um dia uma mulher ungindo o Senhor. Marcos, capítulo 14, versículo 3. Vamos ler até o 9. Que diz assim: estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixa, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Essa história, ela nos traz um princípio fundamental, importante, porque nós vemos que aquela mulher, ela unge Jesus com um perfume caríssimo, avaliado em mais ou menos 300 denários, o que era praticamente o salário de um ano. Então, imagina você dar um presente, ela deu um presente para Jesus, que seria mais ou menos um ano do seu trabalho. Era algo caro, um presente caro. E aqueles que estavam em volta, principalmente Judas, ele então responde, ele diz: olha, que desperdício. Ela poderia
ter feito com um perfume mais barato. E o resto do dinheiro poderia então dar aos pobres. Mas perceba a hipocrisia. Para a cabeça de Judas, Jesus não valia 300 denários. Na verdade, Jesus valia apenas 30 moedas de prata. Que foi o valor que ele vendeu Jesus. Foi o valor que ele considerou no seu coração que era o que valia o ministério de Jesus. Sabe que Judas, em outras palavras, ele se considerou de alguma maneira superior. Porque ele pensou, não, Jesus não vale tanto assim. Jesus não vale isso tudo. Na verdade, ela pagou muito caro. E todas as vezes em que nós não reconhecemos aqueles que vieram antes de nós, muitas vezes nós os fazemos porque nós pensamos que, na verdade, eles não foram colocados lá por Deus, ou muitas vezes porque eles não valem isso tudo. Sabe que a palavra preço, aqui, nesse texto, ela é a mesma palavra grega para honra. Sabe por quê? Tanto que a palavra honorário, que significa honra merecida, muitas vezes é relacionada ao salário, a um valor. Então, a desonra, ela está no valor que nós damos. A desonra, ela está no valor. Quando Judas, ele desvaloriza Jesus, ele está desonrando o Senhor. Sabe que nós honramos as pessoas na maneira como nós consideramos elas. Aqueles que nós consideramos e estimamos um valor mais alto, nós honramos. Mas muitas vezes, quando nós desonramos, em outras palavras, nós estamos dizendo que aquela pessoa não vale tanto assim. Como isso é sério? Não à toa, aquelas pessoas que mais nós valorizamos em nosso coração, são aquelas que nós mais honramos. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Por isso, quando nós entendemos o princípio de entendermos que os irmãos são mais e colocamos eles acima de nós, nós honramos uns aos outros. Segundo o dicionário, a palavra honrar significa demonstrar respeito, enobrecer, prestar veneração. E se alguém sente que é maior do que o outro, na verdade, ele vai desonrar, uma hora ou outra. Por isso que o princípio da humildade é fundamental para aqueles que decidem honrar. O orgulhoso, ele nunca vai honrar alguém. Aquele que tem um ego inflamado, ele dificilmente vai se submeter e honrar aqueles que vieram antes dele. Mas nós temos um princípio dentro do nosso coração, que é um princípio da honra, e por isso nós dizemos, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Fala para o irmão que está do seu lado, fala assim, você é bendito, meu irmão, porque você vem em nome do Senhor. Mas obviamente, nós não procuramos a honra. Nós não devemos ser aqueles que vamos cobrar a honra do outro. Por quê? Porque você sabe que quando nós honramos, a honra, ela é uma via de mão dupla. Então, da mesma forma que eu honro o irmão me honra. Isso vai acontecer de uma forma natural, espontânea. Não precisa ter uma cobrança, não precisa alguém demonstrar autoridade e dizer, olha, não, você precisa me honrar. Até porque nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para honrar e para servir uns aos outros. Mas não servir apenas aquele que nos serve, mas servir aqueles que muitas vezes não nos servem. E Jesus, ele nos ensina isso. Livro de Mateus, capítulo 20, versículo 26, a palavra do Senhor vai dizer, Mateus 20, 26 e 28. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem. Quem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aquele que quer receber autoridade, aquele que de alguma maneira quer crescer em Deus, ele precisa servir. O princípio é básico. Só cresce aquele que está disposto a diminuir.
Só avança aquele que está disposto a se submeter e a servir uns aos outros. Mas aquele que quer receber uma posição, estar nos status e de alguma maneira estar à frente, sem servir, ele na verdade não irá chegar lá, porque Deus abate aquele que está com o coração soberbo. Por isso honre, seja servo, honre uns aos outros, honre na sua casa, honre sua família, honre o seu patrão, honre as pessoas que trabalham com você, honre a sua liderança, honre aquelas pessoas que de alguma maneira são importantes para você, mas honre também aquelas pessoas que de alguma maneira não são tão, como é que eu posso dizer, não são tão aprazíveis no nosso gosto. A honra, ela é um princípio tão nobre, ela é um princípio tão importante, que ela não depende, sabe, da nossa satisfação. A honra depende apenas de uma atitude. E a partir do momento em que a gente decide honrar, a gente recebe da parte de Deus. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Não honre por satisfação, honre por princípio, honre por obediência. Por mais que às vezes a gente não queira honrar, porque o diabo muitas vezes vai fazer com que nós não honremos. O diabo muitas vezes ele vai fazer com que nós, inflamando o nosso ego e nosso orgulho, que a gente não se submeta, que a gente não siga o conselho, e que muitas vezes a gente nos ache numa posição acima da outra, mas decida honrar. Como eu falei, quando a gente decide andar pelo caminho da honra, a gente nunca vai perder nada. Jesus, ele decidiu andar pelo caminho da honra, e ele honrou até os seus inimigos. Ele poderia muito bem dizer, olha, eu vou honrar apenas aqueles que me receberem. Eu vou morrer apenas para aqueles que são os meus amigos. Mas Jesus, ele morreu também pelos seus inimigos, porque a Bíblia vai dizer que todos nós éramos inimigos de Deus, e ele decidiu morrer pelos nossos inimigos. E assim como esse texto nós lemos, tal qual Jesus, tal qual o Filho do Homem, decidiu dar a sua vida em resgate por muitos, será que nós estamos dispostos a honrar até mesmo os nossos inimigos? Talvez a gente pode pensar, pastor, mas isso é impossível. É impossível, e é verdade, é impossível, se nós formos avaliar segundo a nossa capacidade, mas o Espírito Santo nos dá a graça de honrarmos até mesmo aqueles que nós pensamos que são os nossos inimigos, porque é dessa maneira que muitas vezes o nome de Deus vai ser honrado. Você sabe quando que o nome do Senhor é honrado? O nome do Senhor não é honrado quando nós fazemos o que as pessoas esperam que a gente faça. O nome do Senhor é honrado quando muitas vezes a gente faça além daquilo que as pessoas esperam que a gente faça. O nome do Senhor muitas vezes é honrado quando aparentemente o natural era fazer um reboliço, chutar o pau da barraca, nos repreendermos, nos rebelarmos. Mas quando nós andamos pelo caminho de honra, é aí que é chamada a atenção. Espera aí, o que aconteceu é para essa pessoa ter causado um furdunço. Era para ela ter feito algo, mas ela decidiu se submeter. O que ele ouve? São nessas horas que o nome de Deus é honrado. São nessas horas que um servo e uma serva de Deus recebem uma recompensa dos céus. Você sabe que sermos semelhantes a Jesus é o objetivo e o alvo de Deus para a nossa vida. A Bíblia fala que o objetivo do Espírito é fazermos de nós assim como Jesus. Então, da mesma forma como Jesus honrou a todos, nós também devemos honrar uns aos outros. Amém? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Você é bendito, meu irmão, porque você vem em nome do Senhor. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Fique de pé onde...